Jesus. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor para vocês. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler apenas um versículo, versículo de número 4. Glória ao Senhor Jesus. Diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Vamos ler de novo? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quem pode glorificar o Senhor por essa palavra? Meus irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre esse versículo. Existem coisas que são muito interessantes de olharmos a partir dos discursos de Jesus. Muitas vezes o que mais nos edifica são as ações de Jesus, os milagres, aquilo que é relatado pelos evangelistas das obras de Jesus. Mas eu creio que na mesma proporção, ou até mais profundo do que todos os milagres, esteja as palavras de Jesus. O nosso Senhor, Ele é poderoso em palavras e em obras. Em palavras e em obras. E o texto de Mateus 5 é o primeiro de alguns dos principais discursos de Jesus. Mateus 5 nos mostra um sermão exposto por Jesus, com abordagens de bem-aventuranças, onde Jesus vai fazer aplicações práticas para a vida cristã. Perceba que as afirmações que Jesus faz em Mateus 5 é sobre vida cristã. E o verso de número 4 é muito interessante, porque nós somos colocados dentro de um paradoxo, ou seja, de uma coisa que parece contraditória. Jesus diz, bem-aventurado. Essa expressão bem-aventurado é felizes. E ele diz, bem-aventurados os que choram. Ou seja, felizes são os que choram. Que paradoxo. Como pode haver felicidade no choro? Jesus está dizendo, feliz é os que choram, porque tem um caminho para eles. E qual é esse caminho? É o consolo. Eles vão ser consolados. Tem um pensamento de João Calvino que ele diz assim: enquanto todos os homens estão naturalmente desejando correr em busca da verdadeira felicidade, nós percebemos que nessa mesma proporção eles entregam a sua vida pelo pecado. Ou seja, eles se afastam da justiça e eles vão procurando satisfazer os seus próprios desejos. Por quê? Porque eles se julgam felizes por causa do que eles alcançam, ou do que eles alcançam como propósitos do seu coração. Existem muitas pessoas que colocam a felicidade como uma busca concreta nos seus caminhos. Existem aqueles que definem a felicidade em suas conquistas que eles podem encontrar diariamente. E quando nós vamos olhar para o Evangelho, nós percebemos que a felicidade não está no caminho. A felicidade está em quem nós encontramos nesse caminho. Nós, como povo de Deus, nós não temos caminhos prontos diante de nós, nós temos um destino certo. Então nós nos movemos pelo destino, e a felicidade não está encontrada em coisas que podemos ter agora no nosso caminho, mas está muito além daquilo que vivemos no nosso caminho. Por quê? Nós temos uma certeza, que pelo destino que nós caminhamos, o nosso Senhor que nos espera na linha de chegada é aquele que provê no nosso caminho. O seu agora pode ser tristeza, lamento e dor,
Mas o Senhor que te espera pelo destino que você segue é aquele que pode invadir a sua realidade, transformar a sua realidade, mudar os caminhos, mudar a realidade no concreto. E o que Jesus está dizendo aqui nesse sermão é: bem-aventurados os que estão chorando, felizes são aqueles que choram. Jesus está dizendo: a alegria verdadeira é encontrada no choro e no lamento de vocês. E é interessante porque essa expressão que Jesus usa é tão profunda, que essa expressão chorar, ou os que choram, Jesus está apontando para algo muito interessante. Ele está dizendo, falando sobre a dor do luto. Ele está dizendo quão feliz é aqueles que perdem. Quão feliz se torna aqueles que abrem mão. A vida é definida pelas conquistas. E Jesus está dizendo, a ótica do evangelho é outra. Não é conquista, é perca. Muitas vezes você tem e deve perder. Não se assuste quando você perder relacionamentos. Não se assuste quando portas de emprego forem fechadas. Não se assuste quando pessoas te deixarem. Não se assuste quando você está diante de uma necessidade que te coloque a abrir mão de pessoas, de coisas e de lugares. Porque a felicidade em Cristo está em viver nessa perspectiva da excelência, de viver a plena vontade de Deus. Então, muitas percas resultarão em verdadeiras alegrias. E muitas alegrias são experimentadas no desconhecido da dor. Mas todo desconhecimento da dor no agora, pela soberana presença e vontade de Deus, nos alinha aos seus propósitos para o amanhã. Você não entende a dor de hoje, você não entende a perca do agora, você não consegue, não sabe, não entende o porquê de tanto sofrimento hoje. Mas aquele que perde a sua vida pela causa de Jesus, estes receberão em muito maior proporção no amanhã. Felizes são os que perdem. Felizes são os que choram. Felicidade na dor. Felicidade no sofrimento. Felicidade nas percas. É interessante porque aqui Jesus começa a trabalhar a perspectiva da sua pregação, mostrando o valor do sofrimento. Logo a gente percebe, a Bíblia não é um livro de autoajuda. O Evangelho de Jesus não é um Evangelho de autoajuda. Mas Jesus diz, quem chora é consolado. O Evangelho dele é um Evangelho de consolo. Porque a autoajuda enche o homem da sua própria suficiência. A autoajuda preenche o homem do seu alto potencial. Jesus vem quebrando todo o paradigma da autoajuda e diz o seguinte: não, quem é crente em mim sofre, mas vão ser consolados, porque a força e o poder não residem de você. Sabe o que ele está dizendo? Não é você sozinho. Você é consolado porque é alguém além de você que te consola. É alguém além de você. Sabe o que Jesus mostra? Você não consegue só. Você não é autossuficiente. Você não tem o poder das suas mãos. É por isso que ele quebra todo o princípio de um evangelho de autoajuda. Ele mostra que a essência do verdadeiro evangelho é aquela que mostra a pecaminosidade do homem, a limitação do homem, mas o Deus soberano que desceu para abraçar, resgatar e direcionar o coração do homem ao verdadeiro propósito. É a pregação de Cristo.
Precisamos valorizar a pregação de Jesus, porque ela nos direciona à essência daquilo que é uma realidade para nós. Ele nos ajuda, Ele nos consola. Você tem alguém com você no seu caminho que é capaz de mudar a sua história, que é capaz de mudar a sua realidade. É interessante porque olha o que Jesus faz. Ele faz uma afirmação para o agora: aqueles que choram, presente. Aí ele diz assim: serão consolados. Olha o que ele faz. Ele pega o tempo do agora e envolve junto com a eternidade. Ele diz assim: a eternidade invade o seu agora, no tempo da sua lamentação e da sua dor. O que é isso? O seu caminho não deve ser movido por coisas, pelo sucesso, por tudo que você acha que você pode experimentar como benefício para você. Não, o seu caminho é a eternidade. Sabe o que ele está dizendo? A eternidade pode invadir agora, porque o Deus eterno é um Deus presente. O Deus de ontem é o Deus de agora, é o Deus do agora, é o Deus do seu futuro. Não seja preso no tempo. Não construa a sua vida baseada no agora. Se a eternidade é o seu destino, ela invade o seu caminho hoje. É o Deus eterno, é o Deus poderoso. E ele diz: quão feliz é, quão felizes são esses que choram. O que Jesus está dizendo? A felicidade aqui não é a felicidade na sua perspectiva, mas é a verdadeira felicidade segundo Deus. Ele está dizendo: a felicidade segundo Deus é para aqueles que choram. Jesus vem com uma pregação que quebra todo o pensamento grego de que a verdadeira felicidade era encontrada em coisas externas, que a verdadeira felicidade era conquistada em coisas terrenas. Ele chega revolucionando isso e mostra que a felicidade não é encontrada na beleza do dia, que a felicidade não é encontrada na harmonia do sucesso que você planeja, mas que a verdadeira felicidade é aquela encontrada em Deus. E esse era o mesmo pensamento hebraico de todo o Antigo Testamento, principalmente no livro dos Salmos, sobre o que era a verdadeira felicidade. Os salmistas vão nos mostrar que a alegria é resultante unicamente de Deus, não de coisas, não de posses, não de bens. O salmista no Salmo 40 mostra que a confiança em Deus é a razão da verdadeira felicidade, ou que aqueles também que se refugiam em Deus podem encontrar a verdadeira felicidade. Ou ainda, como os outros salmistas mostram, que até mesmo na própria disciplina de Deus nós encontramos felicidade, porque ali nós encontramos o seu amor. Aqueles que vivem em obediência à lei do Senhor provam e experimentam a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é aqueles que encontram em Deus o seu auxílio e a sua esperança. É aqueles que temem e andam nos seus próprios caminhos de Deus estabelecidos para a nossa realidade. Ser feliz é experimentar Deus no meu dia, é ter a experiência de ter Deus comigo. Esse sermão da bem-aventurança, como é conhecido, nos mostra princípios para a vida. Vai mostrar como Cristo enxerga a realidade. E o que Jesus faz é identificar justamente a identidade desses que são consolados. É ligado. Jesus diz assim: só vão ser consolados quem chora. Eu gosto disso aqui porque Jesus não fala sobre o choro. Jesus não diz assim: bem-aventurado o choro de quem chora. Ele diz assim: bem-aventurados que choram.
Jesus está falando do ser humano por completo. Você pode chorar por uma causa, por um relacionamento, por coisas perdidas, por posses. São choros específicos para situações específicas. Mas Jesus diz assim: não é o choro, é quem chora. Porque esse choro aqui é aqueles que choram pelos seus pecados, é aqueles que lamentam a sua pecaminosidade. E ele diz assim: quem reconhece a sua pecaminosidade é inserido na perspectiva do verdadeiro consolo em Deus. O que é isso? Aquele que busca viver uma vida de santidade experimenta para a eternidade a herança dos salvos e para o agora a providência do Senhor. Então a identidade é construída, o que? Aqueles que amam a Deus, a sua palavra, a santidade, que têm em si o caráter desenvolvido em Cristo, eles podem dizer: eu sou feliz. É por isso que muitas vezes ninguém entende por que você sorri, mesmo em tanto a dor. É por isso que muitas vezes ninguém entende como eu fiquei feliz. Eu vi uma foto de segunda-feira, culto de oração na manhã, igreja cheia. É por isso que muitas vezes ninguém entende o porquê você está numa segunda-feira de manhã orando, mesmo com tantas batalhas, lutas, problemas, dificuldade no seu agora, no seu amanhã, problemas que invadem o seu ser. Por quê? Porque o consolo em Deus é encontrado em uma vida que se move para Ele e para a glória dEle. Tem um autor que ele é muito ousado, Hermes Steinmeier, e ele diz assim: uma boa definição para entender esse versículo 4 de Mateus 5 é o seguinte: felizes são os infelizes. O homem olha e não entende, olha e diz: é infeliz, como pode? Mas é aí que se encontra a verdadeira felicidade. Quem são estes? Qual a identidade destes que são felizes e bem-aventurados na ótica de Jesus? São aqueles que lutam pelo seu reino, são aqueles que buscam, que oram, que pregam, são aqueles que intercedem pela sua família, mesmo passando por dores da vida, mesmo tendo problemas e necessidades não solucionáveis no agora diante dos seus olhos. São aqueles que lutam pelos seus sonhos, mesmo muitas vezes distante de realizá-los. São aqueles que têm os seus projetos que muitas vezes são conquistados e têm sucesso, ou muitas vezes aqueles que fracassam. Porque a felicidade não é ligada ao que acontece no meu agora. Saia daqui entendendo: o seu agora jamais poderá definir a sua história. Você está num culto como esse, servindo um Deus eterno. Você está num culto como esse, ouvindo as palavras da eternidade. Você está aqui e faz parte de um corpo que tem como cabeça um Deus eterno, Cristo, Filho de Deus. Como poderia um momento definir a sua vida? Como uma dificuldade poderia definir a sua vida? Como uma dor do agora poderia definir a sua vida? A eternidade é o que te move. A eternidade é o que te move, a eternidade é a sua esperança. Quando você se mover pela esperança da eternidade, a sua visão será transformada e você entenderá: existe um Deus soberano sobre a sua vida, existe um Deus soberano sobre a sua casa, existe um Deus poderoso que muda a história. Glória a Jesus. Olha Jesus dizendo: a vida comigo não é só alegria. A vida comigo não é só sorriso. Quantos são que pensam que ser cheio do Espírito
logo vai determinar que ele seja inteiramente feliz em todas as coisas que ele projeta. Muitas vezes o sorriso não vai ter, mas a alegria aqui dentro, a alegria aqui dentro, ela é uma realidade. Na perspectiva de Lucas, quando ele vai mostrar esse sermão da montanha, ele mostra o discurso de Jesus lá no versículo 25 dessa forma: ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e vocês vão chorar. Existem lágrimas que devem fazer parte da nossa vida com Deus. Nós precisamos ser quebrantados. Nós precisamos nos derramar diante de Jesus. O porquê que falta essa sensibilidade em nós, de muitas vezes nos derramar diante de Jesus, nos derramar diante de sua presença. Ou quantas vezes nós não entendemos o simples fato de algumas lágrimas serem derramadas e saírem de nós, porque nós queremos medir sobre a nossa ótica. A experiência da presença de Deus faz com que a gente transborde. A experiência da presença de Deus faz com que a gente transborde. O que te preenche? Quantas pessoas choram porque seus problemas parecem que se tornam uma pressão tão forte diante de si, que elas transbordam. Mas se é Cristo que preenche você, as suas lágrimas transbordando, entenda como uma mensagem de Jesus: eu estou te consolando, eu estou te sustentando, eu sou o Deus do seu agora. Derrame suas lágrimas, mas derrame aos pés de Jesus. Normalmente mulher é mais sensível. Então, uma coisa que me intrigava, e hoje quando eu estava estudando esse texto para pregar para vocês, Deus me esclareceu o porquê. Pastor Bruno, todo culto que eu estava com a minha noiva, ela do meu lado, eu olhava para ela estava chorando. Eu olhava para aquilo e pensava: meu Deus do céu, eu não sou crente, tem alguma coisa, o que é isso? E ela chorava. Todo culto ela chorava. Todo culto ela chorava. Teve um dia, ela nem sabe disso, que a gente, junto com os pais dela, a gente se arrumando para ir para a igreja, e eu com alguns problemas pessoais. Aí a gente chega na igreja. Sabe quando você entra e seu coração não está em paz? Quando parece que o problema está muito maior do que a realidade que você está vivendo. Eu sentei do lado dela, eu olhando para o culto, de repente eu olho para o lado, ela chorando. Quando eu olhei para ela, Jesus ministrou no meu coração: para todo problema, para todo transbordar da alma, na minha presença, é na minha presença que você vai encontrar consolo. É por isso que a gente vê aquela mulher sobre os pés de Jesus, derramando perfume sobre os seus pés e chorando nos seus pés. É por isso que você olha para quando Jesus é crucificado, colocado no túmulo. Quem está no túmulo chorando por Jesus?
Precisamos entender que o transbordar da alma muitas vezes está evidenciando a presença do Senhor. É esse transbordar da alma que mostra a nossa inferioridade, que mostra o nosso pecado, que mostra a nossa limitação. Será que nós conseguimos olhar para os nossos pecados, para as nossas maldades e nos lamentar e chorar? Será que quando Esdras faz aquela oração, chorando e se prostrando diante da casa de Deus, será que nós conseguimos ter uma atitude semelhante a ele? Será que quando Paulo levanta sua voz e vai orar e gemer e dizer: desventurado homem que eu sou, quem vai me livrar desse corpo, desta morte? Ou até mesmo quando ele escreve para a igreja de Corinto, no seu contexto de pecaminosidade, e ele lamenta pelo pecado daquele povo, será que nós, olhando para nós, não conseguimos ser esse mesmo lamento? Muitas vezes, nós temos muitas pessoas que acham que por causa que vivem no tempo da graça, podem abusar em seus pecados e em seus delitos. E é por isso que continuam. Não conseguem mais chorar, não conseguem mais se quebrantar, mas tem uma garantia: para todos aqueles que derramam a sua alma diante de Deus, existe uma resposta vindo do alto, mesmo que a gente não entenda agora. Abacuque faz uma oração a Deus, no capítulo de número 1, Deus responde. Abacuque fica irado com a resposta que Deus dá, porque não era da maneira como ele queria. Chega o capítulo de número 2, Abacuque faz outra oração, aí Deus responde, e Deus responde até mesmo dizendo assim: cala-te diante do Senhor toda a terra. Por quê? Porque o Senhor está no seu santo templo. Como assim? Se calar? Se calar. Porque a oração de Abacuque era o quê? Movida pelo que ele esperava, mas não recebia. Aí vem João no Apocalipse e escreve assim: eu vi o Senhor no seu trono e os anjos subindo, trazendo a oração dos santos e levando até o santo templo do Senhor. Sabe o que isso nos faz perceber? Que mesmo que você não entenda, mesmo que você não veja, as suas orações estão chegando ao templo do Senhor, ao trono do Senhor. Você não entende, você não vê, mas Deus está no seu santo templo, trabalhando por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Saia daqui confiante que Ele trabalha por você. Saia daqui entendendo que Deus está lutando por você, que o Deus eterno tem o controle da sua história. A comunhão do Senhor é a comunhão que nos coloca em acesso à verdadeira comunhão com Ele. Jesus diz: como feliz é quem chora, como é bem-aventurado os que choram, porque existem características que nos fazem abrir e derramar a nossa alma. Uma das principais demonstrações na Bíblia de pessoas que abrem a sua alma e derramam, e não simplesmente na Bíblia, mas também hoje, é a incerteza do amanhã. Eu não sei o que vai ter no amanhã. Será que é a morte? Será que é a perca? Eu não sei a dor do amanhã. Eu posso dizer que a vida humana, ela é feita de tempos e tempos de sofrimento. A paz verdadeira não é aqui. Mas para toda fase de dor, tem alguém presente conosco. Então existem muitos que choram porque não entendem a sua realidade, pela ansiedade do seu amanhã, pelo medo do que pode acontecer. Mas se o choro determinante da sua vida, em primeiro lugar,
é determinado pela contrição do seu coração, pelo derramar em arrependimento diante do seu coração, Deus está te sustentando. Ele está segurando nas suas mãos. Ele não vai te deixar. Não se preocupe com a dor. É difícil. Às vezes é fácil na teoria, na fala. Mas não se preocupe com a dor. Preocupe pela sua prática de santidade, de viver à vontade e os desígnios de Deus, e tenha certeza que de maneira integral você vai poder dizer: eu sou feliz porque é o Deus verdadeiro e eterno que tem o controle da minha história. Pense na sua vida e olhe quantos problemas que você não entendia, mas agora, depois de ter percorrido, você entende. A Bíblia nos mostra no capítulo 37 de Gênesis, Jacó chorando pela morte de José, ou pelo que ele achava que era a morte de José. Mas aí a gente vê o desenvolvimento da história. A gente vê que José está vivo, que Deus honra José, ele assume o governo do Egito, ele é aquele que é a fonte de provisão em um local de escassez. Jacó chorou pela morte de José, pelo momento. Mas mal sabia Jacó que o Deus eterno estava tendo o controle, sustentando a história. Deus faz de maneira desconhecida. Deus faz de uma maneira que supera a nós mesmos, porque o que deve prevalecer como ponto foco da nossa vida é a nossa comunhão com Deus. Busque o reino, e as demais coisas são acrescentadas. Busque a Jesus, e Ele continua sustentando a sua história. Chore aos pés dEle, seja contrito aos pés dEle, busque viver uma vida de santidade. Chore, 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 porque Ele está sustentando a sua história. O choro jamais vai determinar, pelo momento que você vive, o fim da sua realidade. Se por um lado nós temos aquele choro que vem, que nasce de uma insegurança ou desesperança do agora, do amanhã, o principal choro tendo como foco do arrependimento, como é mencionado e trabalhado por Jesus aqui no versículo de número 4 de Mateus 5, é evidenciado quando Jesus morre, de maneira muito concreta. Sai dessa teoria da pregação e vai para a experiência dos discípulos. Jesus é sacrificado, mas Jesus já pregava sobre a sua própria morte. Mateus capítulo 17, versículo de número 23, Jesus fala sobre o que iria acontecer com ele. Os discípulos se entristecem e choram. Vamos perder a presença do Mestre, vamos perder a presença do nosso Rei. Foi crucificado, perdemos a presença dele. Caí, perdi a presença, eu vou chorar. O verdadeiro choro é aquele que vem da ausência da presença dele. Perdi a presença, perdi Jesus. Chore com verdade. Mas para todos aqueles que pensam que perderam a presença de Jesus, para todos aqueles que caíram, que acharam que perderam a presença dele, aí nos vem o exemplo daqueles discípulos que estão a caminho de Emaús. Aparece um homem e vai pregando a palavra. Vem um homem e vem falando da palavra. Aí a Bíblia diz assim: de repente eles percebem, Jesus está comigo no caminho. Era Jesus. Como que você sabe que era Jesus? Por acaso, enquanto ele falava, o nosso coração não queimava? É só a palavra dele que me faz ter ele juntinho de mim.
É só a presença dele que me faz ter ele juntinho de mim. Para aqueles que se perderam, acharam que perderam a presença dele, escute isso, ele está te convidando hoje aqui. Ele está aqui. Ele quer trazer a reconciliação para você. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Por acaso, enquanto a palavra dele era proclamada, o nosso coração não era incendiado? Vocês acharam que a presença foi perdida até o momento que vocês ouviram a palavra. Vocês perceberam que a ausência da presença dele não era mais uma realidade quando vocês ouviram a palavra dele. Uma igreja que vive a experiência da presença de Deus é uma igreja que ama a palavra. Pessoas que experimentam a realidade da presença de Deus são aquelas que experimentam a palavra. A verdadeira presença do Senhor não está em discursos de profecias e revelações. Deus age, Deus faz, Deus fala. Mas a verdadeira determinação do que é a palavra não são pessoas rodando, não são pessoas, não, é a palavra. Tem a palavra? Se tem a palavra, a presença dele é real, e todas as outras coisas e movimentos que acontecem no espaço, no local, nos tempos serão reais, porque se a palavra é primazia, todas as outras coisas são revolucionadas e transformadas por essa mesma palavra. Se você ama a palavra, Deus está na sua realidade. Se você ama a palavra, Deus está na sua casa. Se a palavra de Deus está presente na sua família, Deus se move na sua família. Leve a palavra para aquele lugar. Você está levando a presença do Altíssimo. Traga a palavra para dentro de você. Você está trazendo ele juntinho de você. A presença dele é real para aqueles que se movem nessa dimensão. Então chore, lamente se perdeu a presença dele. Faça como Davi: eu errei, eu pequei, realmente eu errei. Eu confesso o meu pecado diante do Senhor. Felizes são os que choram, porque eles vão ser consolados. Jesus não diz assim: feliz quem chorou. Felizes os que choram. Tem uma direção. Você vai dar passos, vai doer. Você vai caminhar, você vai pensar em desistir. Vai ser difícil. Sua alma parece que vai ser esmagada. Jesus está dizendo: o trajeto é difícil, o trajeto é de dor, mas aqueles que conseguem enxergar a verdadeira comunhão comigo, é nesse caminho que eles vão ser consolados. Chore mesmo, chore, chore, chore. Persevere. Persevere. Vai lá no Instagram do pastor Bruno e vê a live que ele fez sobre perseverança. Eu assisti, pastor. Muitas vezes o que falta em nós é a perseverança em tempos de choro e de dor. É interessante porque lá em Atos a igreja primitiva vai nos mostrar algo muito bom, para que a gente entenda. Capítulo de número 1 diz que eles perseveravam em oração. Segue o desenvolvimento do texto, diz que eles perseveram na doutrina dos apóstolos. Oração, palavra. Aí a Bíblia diz assim, no capítulo 2, versículo 46, eles perseveravam ainda diariamente no templo. O que é isso? Eles oravam no templo e eles partiam pão em casa. A perseverança em meio à dor e o sofrimento, perseverando em buscar a Jesus, a sua presença, em se aperfeiçoar em santidade, nos mostra dois locais. Atos nos mostra dois locais. Qual? O templo e a casa. O templo
e a casa, porque aqueles que conseguem perseverar no templo também serão perseverantes em casa para viver a experiência de Jesus. A presença de Jesus no templo é a presença que invade a sua casa. No partir do pão tem providência para aqueles que se movem no templo buscando a Jesus. Vai chegar a providência na sua casa. Você entrou aqui hoje com medo e desesperado, a presença de Jesus te alcança, e dentro da sua casa, dentro do seu lar, Ele revoluciona a sua história, Ele muda a sua história, Ele restaura os seus sonhos, os seus projetos. Você não vai ficar no caminho. Persevera. Sabe o que Jesus diz? Persevera em meio às lágrimas. Continua. Porque aqueles que perseveram encontram o repouso. Aqueles que perseveram encontram o consolo. E ele diz assim: eles vão ser consolados. Se eles choram, eles têm uma garantia, vai ter consolo. Mas só tem consolo para quem chora. E esse choro vem pelo reconhecimento dos seus pecados e das suas limitações. Reconheceu o pecado, reconheceu suas limitações, reconheceu a necessidade de ter uma vida em santidade, aí sim encontra o verdadeiro consolo e a verdadeira felicidade para a vida. Mas que consolo é esse? Mais para frente Jesus explica: eu vou subir, mas vai vir outro. É o Espírito Santo. O que é esse Espírito? É aquele que trabalha em nós. E uma das suas características é trabalhar em nós desenvolvendo uma vida de santidade. Então olha aqui, está desenvolvendo uma vida de santidade, está sendo consolado, está sendo aperfeiçoado, é feliz. O Espírito está trabalhando. Jesus diz: eu vou subir, mas vai vir outro Consolador que vai estar aqui com vocês, ó. Você vai sentir a presença de Jesus e você vai sentir a presença do Espírito enviado por Ele. O que Ele está dizendo? O Espírito que virá será aquele que vai permanecer aqui com vocês, ó, na realidade de vocês. Eu vou estar lá subindo, eu vou subir, eu vou estar lá, eu vou estar trabalhando por vocês lá, mas também terá aquele que vai trabalhar e responder vocês aqui. Ele é aquele que trabalha em nós, enquanto aponta para o Cristo que também está trabalhando no céu por nós. Esse Espírito que vem, esse Espírito que desce, é a vinda do próprio Espírito de Jesus em nós. É a Trindade, Pai, Filho e Espírito. Quer entender esse mistério? É difícil. Por muitos anos, em concílios, em tratados, pesquisadores, teólogos acadêmicos tentam discutir e definir o que é a Trindade. Jamais conseguirá, de maneira concreta, definir. São três em um. É um Deus poderoso. É um Deus que lógica alguma consegue definir. Aí vem aquela canção do preto no branco. Vem teorias como o Big Bang para disfarçar. Vem a teologia tentando explicar. Mas a verdade é que ninguém explica Deus. Ninguém explica o trabalhar dele. A gente não entende. Esse Espírito trabalhando em nós é o Espírito que nos aperfeiçoa a lutar, a trabalhar, a nos mover. Atos capítulo 9, versículo 31, Lucas diz assim, ó: edificando-se a igreja e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. O que é isso? A igreja trabalha, a igreja avança, a igreja luta, a igreja enfrenta desafios, a igreja batalha, mas esse mesmo Espírito que está com ela em suas batalhas é aquele que pode dizer assim: vai crescer,
vai crescer. Está doendo, está batendo, está apanhando, está enfrentando duras dores, mas vai crescer. A igreja do Senhor continua avançando. A igreja do Senhor continua avançando. Vem ideologias, vem definições, vem pessoas tentando atualizar a palavra, vem artistas se intrometendo e dizendo o que deve ou não fazer. A realidade da igreja é: aqueles que perseveram no Espírito e na palavra, vai crescer, não vai parar. Advec posse, vai crescer em meio às batalhas, em meio às lutas, em meio à dor. O Senhor está com vocês, aperfeiçoando. É o Espírito, é o Paracletos. Essa palavrinha Paracletos, ela era usada para definir muitos soldados que estavam em suas batalhas e em suas lutas, e vinha esse Paracleto dizendo assim: deixa o medo de lado, vai para a guerra, não tenha medo, vai para a guerra, não desiste, vai para a guerra. Aí vem o Espírito dizendo: não desiste, vai para a guerra, não para, persevera. Você vai ser consolado, vai para a guerra, enfrenta a dor, enfrenta a luta, persevera. Aqueles que são capazes de dizer assim: eu amo o Espírito Santo, são aqueles que também dizem: eu amo a palavra. Por quê? Porque a palavra é inspirada pelo Espírito. Paulo disse isso: toda a Escritura é inspirada pelo Espírito. E agora, é nessa Escritura que você encontra a fonte de consolo para a sua vida. Você crê nisso? Essa é a perspectiva de Jesus sobre a felicidade do choro e do lamento, encontrando o consolo verdadeiro no Espírito do Senhor. Eu quero orar por você e por sua casa. Fique em pé. Eu quero orar por você que muitas vezes, talvez desanimado, pensou em desistir. Você que a realidade da sua vida pode ser dor, sofrimento, batalhas, dificuldades. Hoje o Espírito do Senhor diz assim: vai para a guerra, avança. Chegou a hora de avançar, chegou a hora de batalhar. Não desiste. O Espírito do Senhor está te sustentando. A presença dele é ativa aqui nesse lugar, te abraçando e te dando uma garantia: eu estou com você. O nosso Deus é um Deus que se move. O Espírito se move, Jesus se moveu e continua se movendo. E hoje nós, a igreja, portadores dessa presença dentro de nós, somos chamados a nos mover. Ele nos dá uma garantia: essa batalha, essa dor não te para. É por isso que em Lucas 9:23 Jesus diz assim: se vocês querem ser discípulos, tem que carregar a cruz. Vai ter feridas, vai ter dor, mas vocês vão avançar. Curve sua cabeça, vamos orar. Ó Espírito Santo do Senhor, obrigado, Jesus, por continuar nos sustentando mesmo em meio às nossas batalhas. Obrigado, Jesus, por ser aquele ativo na nossa história, ativo na nossa vida, ativo na nossa realidade. Ó Senhor, quem somos nós? Pobres pecadores, dependentes da sua graça. Hoje nós saímos daqui nesta noite entendendo que o seu Espírito se move em nós, por meio de nós. Ó Espírito Santo, vem colhendo todas as lágrimas que podem estar sendo derramadas nesse lugar. Nós temos uma garantia: aqueles que choram hoje vão ser consolados no agora, e mesmo que essa dor percorra toda a sua história, nós temos uma garantia, como João afirma no Apocalipse: toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. O Espírito Santo vem sobre a sua casa, sobre a sua família.
A presença dele se derrama sobre você, sobre o seu coração. Você não vai ficar parado. Você não será destruído por essa dor. Jesus está com você. Avança, avança. Tem perdão para os seus pecados. Tem restauração de Jesus para os seus pecados. Tem restauração de Jesus para a sua vida e para a sua história. Ó Senhor, abençoa a família, a vida destes que estão aqui. Que todas as lágrimas derramadas em seu altar encontrem repouso e consolo em Ti. O Senhor nos abraça, nos sustentando e nos dando essa garantia. Que a Sua graça percorra sobre os nossos dias, dia após dia. Obrigado, Jesus, pelo Seu amor. Obrigado, Jesus, por nos mostrar que a verdadeira felicidade é encontrada quando nós somos e reconhecemos a nossa pecaminosidade, os nossos erros. Obrigado por ser um Deus ativo na nossa história. Nós não merecíamos, mas a Sua graça nos alcança. A Sua graça redime o nosso passado. A Sua graça sustenta o nosso presente. E a Sua graça nos garante um futuro triunfante. Ó Jesus, nós cremos que a igreja militante que trabalha e avança hoje será a igreja triunfante encontrando com o Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Seu amor, pela Sua graça. Por isso nós agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, ó Deus, Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês.